Voltando aqui, para dar continuidade ao nosso problema, né? A nossa análise do problema. Então, eu procurei aqui demonstrar os perigos. Primeiro, vou dar aquele avisinho de praxe. No programa não é ao vivo, é gravado. Então, se restar alguma dúvida, qualquer que seja ela, nos procure. Por qualquer meio de contato do sindicato, nos procure para que a gente possa aqui estar esclarecendo a dúvida para vocês, tá ok? Mas eu procurei expor, né? A gente vinha numa batida forte aí, em especial com o movimento Basta, que é o movimento onde a gente se organizou para lutar contra a PEC 32. A gente vinha numa batida forte, mas em determinado momento houve congelamento no Congresso, e aí todo mundo se preocupa com a eleição, tal, os deputados, né? E nós acabamos, para não cansar aqui os companheiros e companheiras, amigos ou amigas, né? Para aqueles que não são da categoria, né? Demos um break também, paramos, porque senão, né, ficar macete, né? A gente falando, mesmo com a coisa parada lá, pô, mas não está acontecendo e está falando. Acontece que agora voltou a acontecer e a gente precisa falar sobre o assunto, e como fazia muito tempo, de repente eu quis entrar num primeiro momento trazendo a memória, né, os principais problemas. Eu acho que não é só isso, tem muito mais, tem muita coisa. Ela mexe com tudo que você pode imaginar. Esse discurso de que só atinge o funcionário futuro, que os daqui estão garantidos, isso é grupo, é balela. Quando proíbe quinquênio, anuênio e qualquer outro tipo de gratificação diferente do teu salário, quando proíbe esse percebimento, está proibindo você, servidor, de perceber, a partir daquele momento, as vantagens. E quanto tempo isso vai demorar para atingir, para retroagir? Porque, veja, é uma questão complicada, é uma questão deveras complicada, porque hoje a gente fala, direito líquido certo, direito líquido certo. Direito líquido certo é garantido, direito líquido certo é garantido pelo Supremo Tribunal Federal, que com todos os defeitos que tem, porque esse governo já tentou fazer mil e uma que feriria a Constituição, e foi proibido pelo Supremo Tribunal. Então, é assim, é garantido por um poder constituído. Se o Congresso é um poder que negocia, nós temos lá o Centrão, que ou está desse lado ou está daquele, acaba sempre privilegiando quem está no governo. Então, o Congresso está com quem tiver, não é com este, é com quem tiver no governo. Infelizmente, a coisa é assim, nós não conseguimos mudar na eleição do primeiro turno. Resta o Supremo Tribunal Federal com todos os seus defeitos, mas resta o Supremo Tribunal Federal. Vocês já viram o próprio presidente da República e outros mais membros do governo e aliados desse governo já dizer que quer mudar o número. Vocês ouviram isso? Já está veiculado na mídia. Mudar o número, aumentar o número de ministros. Isso foi um golpe perpetrado na ditadura militar, para não fechar o Supremo Tribunal Federal de uma vez, né? Fechou e abriu, mas para não fechar o Supremo Tribunal Federal e dar uma imagem de legalidade, o governo ditador, aliás, todos os governos ditadores fazem isso, o governo ditador aumentou o número de ministros do Supremo.
Por quê? Porque quem nomeia ele é o governo ditador, e o governo ditador nomeia lá, o número vai ter maioria. Mesmo que seja inconstitucional, a maioria vota com ele. Aí aparelhou, é o que esse governo faz. Ele aparelha todos os órgãos para dar uma ideia de normalidade, uma ideia de legalidade. E esse é um dos propósitos. Eles querem aumentar o número. Criticaram tanto o Supremo que agora eles querem aumentar o número de ministros. Para quê? Porque quem vai indicar é o próximo governo. E o próximo, eles querem indicar se o governo atual for reeleito, né? Que essa é a meta, uma das propostas dele, aí acabou. Quem falou que vai ser considerado inconstitucional? Quem falou que vai ser considerado direito líquido e certo? Quem falou para você que isso vai ser considerado um direito que não possa ser retirado de você? Ninguém falou. Essa reforma, ela produz... Ninguém falou, não. Com certeza, se ele tiver maioria no Supremo, não vai ser considerado um ato inconstitucional e babau. O direito adquirido deixa de ser adquirido. É só os caras votar contra. E adeus. Porque o regulador da Constituição vai estar na mão do governo. Esse é o perigo que você corre. E veja só. É só para os funcionários futuros. Quem falou que o funcionário futuro não vai ser você também, que vai ser atingido? Esse negócio de funcionário futuro é conversa. É conversa. Porque o direito adquirido é considerado intocável hoje, com o regulador da Constituição votando dessa forma. Mas se ele votar contra, não tem essa conversa. Você vai perder o que você tem, não vai poder reclamar. Nós precisamos tomar imenso cuidado. O movimento sindical de servidores já está trabalhando para tornar isso claro, para deixar isso muito bem explicado, para publicizar, para dar conhecimento do risco que você corre para tudo. Dessa forma, nós vamos fazer aqui, nós já nos reunimos aqui na região, nós vamos fazer uma caravana que vai começar no litoral norte, vai acabar lá no final do litoral sul, dando esse discurso, conscientizando a categoria, panfletando. Nós estamos nos movendo. Nós estamos fazendo exatamente, reeditando exatamente aquilo que nós estávamos fazendo lá com o Movimento Basta. Lá durante aquela lide contra a PEC 32. Vamos reeditar, vamos fazer isso. Pretendemos fazer um grande encontro virtual até o final desse mês, para que a gente possa continuar esclarecendo, conscientizando. Mas é preciso que a gente fale a verdade, é preciso que a gente diga o que está acontecendo, para que o trabalhador público se conscientize. A PEC 32 saiu da cabeça do seu Paulo Guedes, sob orientação ou liderança do seu Bolsonaro. Então, esta é uma reforma do governo Bolsonaro. A deforma que quer acabar com a tua carreira, tá, com o teu sistema de profissional, é do governo federal. É política primeira, primordial do governo federal. É política do presidente Bolsonaro, instituída pelo seu ministro Paulo Guedes. Então é assim. Isto é política deste governo.
está na Câmara e os deputados estão propensos a aprovar porque há pressão do governo executivo. E eles poderão aprovar. Nós só temos uma saída para sair dessa coisa sem maiores consequências. É não eleger o presidente Bolsonaro. As pessoas podem não gostar, as pessoas podem achar que a gente está fazendo política. Eu não estou fazendo política, isso aqui é uma análise fria. Isso aqui é uma análise que a gente faz de orientação. Se esse governo quer acabar com você, nós temos que fazer uma análise corporativa. Se esse governo quer acabar com você, você tem que acabar com ele primeiro. Isso vai impedir da Câmara aprovar e do Senado aprovar? Não sei, pode ser que o próprio Congresso acabe aprovando isso aí por vingança, seja lá por que motivo for. Mas nós vamos ter, elegendo o outro candidato, nós vamos ter, e assim, vou falar o nome, porque eu falei o nome daquele que não tem que votar, elegendo Lula, nós vamos ter pelo menos o direito de recurso. Porque precisa da sanção, precisa do presidente sancionar essa PEC. Se o Congresso agir assim, se o Congresso aprovar, mesmo que haja troca de governo, porque o correto é não aprovar. O correto é segurar e vamos ver o que o outro governo, porque isso é um projeto deste governo. Não se sabe se o outro governo tem essa mesma ideia. A gente sabe que não tem, porque o Lula já declarou isso, já falou isso, já verbalizou em reuniões com servidores públicos, com liderança de servidores públicos. Mas não se sabe. Então, o correto é não aprovar. Se houver troca. Se houver troca, não aprova. Mas vai que, por vingança, os caras queiram fazer e aprovem. Pelo menos nós vamos ter, vai ser dado o direito do recurso. Ou seja, nós vamos poder apelar ao presidente para que ele não sancione e a gente vai ter que conversar para ver o que salva dessa maldade que estão querendo perpetrar conosco. Então, prestar atenção, gente. Prestar atenção para que a gente possa exercer o nosso direito de recurso, de tentar arrumar. É a nossa opinião. A gente só sai dessa se não elegermos Jair Bolsonaro presidente. Se nós elegermos Lula, a gente tem amplas chances de reverter esse quadro. Mas isso precisa de conscientização, e para haver conscientização, a gente tem que dar opinião. Pode não agradar, mas a gente tem que dar opinião. Vocês vão fazer aquilo que as vossas consciências determinarem. Tranquilo, vocês vão trabalhar, vão fazer aquilo que as vossas consciências determinarem. Mas não será por falta de orientação e de aviso que a gente vai sofrer as consequências da PEC 32. Isso a gente não se furta a responsabilidade, nós não nos furtamos a responsabilidade de estar colocando isso claramente para vocês. Ok? Até a próxima.